Verificando conexão. Já tá na live, vocês que entram aí. Calma aí, pessoal, vamos colocar o outro Instagram aqui online. Entrou. Elmo. Oi, bom dia. Boa tarde já. Esperar uns minutinhos. Vamos lá. Vamos começando? Pessoal, hoje é uma live, a primeira live do evento, descomplicando a burocracia em eventos culturais, que envolve circos, parques, alguns outros tipos de eventos artísticos que a gente está trazendo. Essa live com o intuito de trazer informação, conhecimento para vocês. Então, hoje está participando com a gente aqui a Selma Moura, formada em Engenharia Civil, com especialização em Eletrônica e Segurança do Trabalho. Atua aí na área de engenharia desde 94, né? Estou lendo aqui um pouco o currículo dela. Vasta experiência em regularidade e segurança de projetos. Atualmente aí está na frente da Pereira Moura, uma empresa de consultoria especializada em licenciamento de eventos, empresas, né? Então, Selma, para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu currículo, sobre como começou a sua carreira, como você entrou nesse mundo de eventos, como foi, se você já começou nele, se você transicionou e o que motivou também. Eu sei que a senhora está aí há muito tempo aí na área de eventos, então o que motivou você a seguir numa área tão específica? Bem, eu trabalho na área de projetos desde há muito tempo, desde o colégio, né? E na época eu fazia estágio, trabalhava com profissionais da área aqui na região que trabalhavam com prevenção e combate a incêndio. Fui fazer a faculdade, continuei trabalhando na área de prevenção e combate a incêndio, trabalhei na área de projetos, de construção, canteiro de obras, e em 94 eu fui para Botucatu fazer mestrado na Unesp. Fazendo mestrado, eu continuei atuando na área. E fui convidada, na época, em 96, a atuar no evento que era de João Paulo e Daniel. Um evento grandiosíssimo que teve na cidade. Foi aí a minha primeira experiência com eventos. Daí então vieram outros circos na cidade, também fui convidada a fazer a regularização da documentação junto ao Corpo de Bombeiros e não parei mais. Fiquei encantada com a atividade de eventos temporários. Hoje, totalmente voltada para a área, na frente da Pereira Moura Engenharia, na área de eventos temporários. Atuo, então, desde 96. E a migração foi gradativa para essa área. 1996. Também em Botucatu. Não lembro o nome dele.
Antes de responder a essa pergunta, Lucas, eu gostaria primeiro de explanar sobre a área de eventos, que é uma área muito característica, é uma área muito é uma área diferenciada. Então, o que é um evento temporário? Um evento temporário ele tem um prazo recorde de aprovação de documentação e instalação, desde a decisão para chegar no local até a sua instalação. O circos ele tem uma característica específica e muito intrínseca do circo, que o circo ele traz junto com ele para a cidade que ele chega todos os familiares. Então ele vem não só a lona do circo, que é para receber o público, como ele traz em si, à sua volta, todos os funcionários e familiares, que chegam em motorhomes e em carretas. Isso faz com que o circo em específico ele seja muito dinâmico. Os eventos têm um pouco mais de prazo, alguns eventos, porque eles são estudados, são abordados e tem um prazo para ele chegar na cidade. Mesmo assim, também é uma característica diferenciada de uma empresa comum. Agora, respondendo a sua pergunta, baseada nessa explanação. Quando um evento chega na cidade, ou ele vai ser realizado, é necessário realmente a apresentação de toda essa documentação, de toda a documentação, que é o alvará da prefeitura. Começa com a aprovação do corpo de bombeiro, aprovação do projeto, alvará da prefeitura, vem ligação de luz, ligação de água, vara da infância e juventude, entre outros. Inclusive, a vara da infância e juventude, o doutor Juliano vai estar aqui na sexta-feira para falar um pouco sobre. Mas vamos... Ótimo. Então, um evento ele não acontece sem a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio, que é o primordial para que se libere o alvará da prefeitura e também da vara de infância. Junto com essa documentação aprovada nesses órgãos, é necessário ter um profissional qualificado, acompanhando um engenheiro civil, um engenheiro de segurança do trabalho, acompanhando toda essa elaboração do projeto, apresentando as respectivas RTs e também acompanhando e obedecendo às normas técnicas. Essas normas técnicas, elas são ditadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz as NBRs, que são as normas brasileiras, as normas técnicas brasileiras. Hoje, o circo ele tem uma NBR específica para o circo. Se eu não me engano, é a NBR 16650. Ela é dividida em duas partes, 1 e 2. E os eventos, além das NBR, ele também obedece o decreto 63.911/2018 do Corpo de Bombeiro, que também tem uma especificidade para eventos. Hoje, no meu ponto de vista, a documentação ela não era para gerar custo. A empresa, o circo, o evento, ele tinha que ter essa documentação, ele tem que ter essa documentação para garantia da sua segurança patrimonial e do seu público. O que acontece hoje que algumas empresas vão atender essas normativas na hora que algum órgão público pede. Porém, também eu acho que os órgãos públicos, que são as prefeituras, poderiam avançar no atendimento e facilitar a emissão desse alvará. Tem algumas prefeituras hoje que elas estão na vanguarda dessa liberação de alvará. Elas já implementaram leis e decretos nas suas cidades que facilita a liberação de alvarás, porque a prefeitura precisa liberar o alvará para que o evento tome outras providências, junto ao pedido de ligação de luz, junto ao pedido de ligação de água, junto à vara infância e juventude e outros. Quando, ela implementa essa legislação e facilita essa liberação, ela não está tirando do circo ou do evento a responsabilidade de apresentar a documentação. Pelo contrário, ela diz que até o dia da estreia,
toda essa documentação tem que ser apresentada. Legal. Então, na sua visão, as documentações são importantes, mas o processo ele pode ser melhorado e já existem municípios que fazem esse processo de uma forma mais eficiente. Sim, de uma forma mais eficiente, também, respondendo novamente, a documentação exigida, ela é necessária, ela preza a segurança do público e patrimonial e já existem hoje prefeituras que estão na vanguarda. Também temos um outro gargalo, que é a concessionária de luz. Quando o evento vai acontecer, antes que o evento aconteça, é necessário o pedido de ligação de luz. Como que o evento vai acontecer sem luz? Como que se é um circo, como que ele vai usar as instalações, como que ele vai fazer usar os equipamentos. No evento também, como é que ele vai usar, instalar. Então, a ligação de luz, ela é primordial. Hoje, também, algumas concessionárias, as concessionárias em geral, elas têm o prazo de pedido de ligação de luz, que é deveras demorado. Podemos citar e vamos citar aqui a CPFL, que ela está na vanguarda também das ligações de luz. Ela já abriu um canal especial para profissionais. A nossa empresa hoje, ela faz um montante de pedido de luz, de ligação de luz para os seus eventos, em torno de 700 pedidos de luz ano. Então nós temos... Oi? Esses 700 pedidos de energia ano só conosco, seria isso? Só conosco, só conosco. Só a nossa empresa tem um montante de 700 de pedidos, 700 pedidos de luz ano. Legal. O André da CPFL, ele estaria aqui com a gente na quarta-feira, mas teve um imprevisto. A gente está agendando outra data com ele. Então, fora do webinar, a gente vai fazer outra data. E também vamos levar essas demandas do pessoal que está aqui, que está nos passando, para eles também. Mas vamos lá. Agora, outra questão na organização de eventos, que é uma série de documentações que precisam ser atendidas. Você poderia explicar de uma forma prática quais são os principais órgãos envolvidos, quais documentações que eles exigem e num planejamento, por exemplo, o produtor ele vai produzir um evento. No planejamento desse evento, o que o produtor ele já precisa pensar? Por exemplo, na questão de segurança do trabalho, envolve os ASOS, os exames, as NRs, né? NR35, NR10. Na questão do corpo de bombeiros, o que deve observar no corpo de bombeiros, as ART, civil, elétrica, observar gerador, etc. Fale um pouco mais sobre, de forma prática, quais são os órgãos, quais são as documentações. Após a concepção do evento, determinou qual tipo de evento, o que vai acontecer, ou o circo, para onde vai. Ele consulta o profissional. Após o pedido da prefeitura, o primeiro passo é o pedido da prefeitura. Após o pedido chama alvará de funcionamento, ou licença de funcionamento, para evento provisório. Parte para o projeto de prevenção e combate ao incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. Os circos já tem esse projeto aprovado, que vai fazer pedido de vistoria para cada cidade. O evento não. O evento nós temos que elaborar esse projeto, aprovar junto ao Corpo de Bombeiro. Nesse período, estão fazendo as outras tratativas, até que, após a montagem, é feito o pedido de vistoria do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros, ele respeita o decreto, um decreto que já existe, foi atualizado em 2018, que tem o número de 63.911. Então, todos os pontos exigidos para o evento para a segurança estão descritos nesse decreto. Para apresentar o projeto, é necessário a apresentação da RT do profissional, obedecendo o decreto, obedecendo as normas técnicas, entendeu? Então, você já falou da prefeitura, já falou do bombeiro.
quais órgãos tem mais? Tem a primordial também, os pontos, todos esses órgãos são primordiais para o acontecimento do evento. É a Polícia Militar. Tem que ser comunicado junto à Polícia Militar que o evento vai acontecer na cidade. Tem que ser comunicado à Guarda Civil os eventos que vão ser comunicados à cidade, o Conselho Tutelar, a Vigilância Sanitária. Então vamos, Prefeitura, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Civil, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros. Com esses 7 órgãos, gera toda a documentação técnica para que o evento aconteça. Legal, então pelo que eu entendi, são Corpo de Bombeiros e a parte de segurança, envolve GCM, Secretaria de Segurança Pública, São 9. Polícia Militar, a parte de saúde pública, né, Vigilância Sanitária, a parte de prefeituras e alvarás, e a parte da, quando aplicável, por exemplo, um evento que envolve animais, a parte ambiental, né? Então, A ambiental e o EDA. Quando envolve animais, nós temos o EDA. Isso. E eu queria seguir por partes, por exemplo, a parte do Corpo de Bombeiros e Segurança, quando falamos na participação do Corpo de Bombeiros, quais são as exigências e os procedimentos que o produtor de eventos deve seguir. Por exemplo, explicar aí a importância do AVCB e como funciona o processo de aprovação. O AVCB, ele visa garantir a segurança do público. Então, quando é feito um evento, o profissional, ele elabora junto com o produtor como que vai ser o evento, onde vão ficar as barracas, onde ficarão as tendas, como que vai ser o fluxo de público, por onde vão ser as saídas de emergência, onde serão as sinalizações de emergência, onde terá maior concentração de público, dependendo do evento, onde vão ficar as ambulâncias, onde ficarão as saídas a entrada e saída do corpo de bombeiro. Todas, primeiro, para fazer a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio. É um projeto técnico, que nós chamamos de projeto de prevenção e combate a incêndio. Dependendo do local em que ele vai, nós também temos que fazer o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, só em termos de projeto. O projeto estrutural desse evento. A prova no Corpo de Bombeiros. Pode falar? Não, só para seguir a linha e organizar o pessoal que está assistindo. Então, na parte de projetos, ele vai precisar do arquitetônico, do projeto estrutural, do projeto elétrico e da parte do PPCI, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. Isso. Seriam 4 projetos essenciais que, teoricamente, todo evento precisaria ter. Exatamente. E o que usa continuamente é o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, é o PPCI. Continuamente. Que é o projeto do bombeiro, que cada cidade que o circo vai, ou cada montagem do evento, ele pede a vistoria daquele projeto. Exatamente. Legal. Pode continuar. É só para organizar mesmo. Aí com esse projeto, ele aprova no corpo com o PPCI, né? O Corpo de Bombeiros não vai pedir o restante. Não, depende. Depende de como é o projeto. Geralmente, o Corpo de Bombeiros, ele pede as ARTs, certo? Ele pede o projeto de PPCI, que é Prevenção e Combate a Incêndio, e a apresentação das ARTs. O que são ARTs? É o termo de responsabilidade técnica de um profissional, emitido pelo CREA. Então, ele vai pedir ART de montagem, ART de projeto, ART de equipamentos, ART de elétrica, ART de gerador, se tiver. Todos esses documentos de ARTs, anotações de responsabilidade técnicas, emitidas por engenheiro, vai ser apresentado no Corpo de Bombeiro. Por quê? Mas por que ART? Porque o profissional, ele está se responsabilizando por aquilo que está fazendo no circo. Olha, o projeto de prevenção e combate a incêndio foi feito por esse profissional. Quem é o profissional?
Selma Moura, Pereira e Moura Engenharia. Mas o que precisa apresentar para provar? A RP, que prova que esse profissional está inscrito no CREA e tem uma profissão que o libera para atuar, entendeu? Testa a capacidade técnica para aprovar aquele projeto. Exatamente, exatamente. Legal. Aí com o projeto pronto, é aprovado no Corpo de Bombeiros. Como que funciona esse processo? Como que funciona o processo também junto, depois de aprovado, para fazer a vistoria? Primeiro, vocês vão fazer um projeto. Faz o projeto, existe o site do Corpo de Bombeiro, que nós entramos ali, fazemos o cadastro do evento e é emitido uma taxa. A taxa ela é cobrada de acordo com a área do evento. Paga-se a taxa e aí a gente consegue, atendendo a legislação, que a gente fala, subir a documentação, ou seja, colocar toda essa documentação de projeto, RPs, upload no site do Corpo de Bombeiro. Aí, obedecendo o decreto, o Corpo de Bombeiro tem um prazo para aprovação desse projeto. Após a aprovação, se tiver, enquanto está sendo feita a aprovação, está fazendo tudo bonitinho, está montando as lonas, já fez o pedido de ligação de luz, que é com a concessionária, já fez o pedido de água, e isso está correndo também à prefeitura. Estão correndo em paralelo. Primeiro, o pedido da prefeitura, segundo, a aprovação do projeto do Corpo de Bombeiro, já o pedido de água, junto à concessionária de água, o pedido de luz, junto à concessionária de energia, também a vara da infância e juventude e também, vamos lá, protocolar o comunicado junto à Polícia Militar, junto ao Conselho Tutelar, junto à Guarda Municipal, junto à Vigilância Sanitária. Com os documentos que você apresentou para o Corpo de Bombeiro e outros exigidos em cada cidade. Isso daí varia, né? Por exemplo, tem cidade que não pede a parte da vigilância sanitária. Mas, via de regra, como a vigilância sanitária é uma legislação estadual, precisaria, né? Tem as exceções, obviamente. Aí, além da segurança física do evento, a vigilância sanitária tem um papel importante na garantia da saúde, né? Então, a gente vê, por exemplo, em restaurantes, às vezes a pessoa come e passa mal, no evento a pessoa come e passa mal, muitas vezes é uma questão de manipulação. Então, quais são essas exigências que a vigilância faz para conseguir garantir essa saúde pública e como os organizadores podem se preparar quanto a isso? Depende de como que nós chamamos de manipulação, como é manipulado os alimentos. Geralmente, o circo, ele leva pronto o alimento, né? Um dos poucos que ele manipula na hora é a pipoca, mas os outros praticamente estão prontos. Então, a exigência da vigilância sanitária é um pouco menor. Mas, a princípio, onde é feita a manipulação, onde vai ser fritado os pastéis, como tem que ser as paredes, como tem que ser limpas, higienização, pia. Alguns circos, eles têm também a carreta onde eles fazem a cozinha, que atende toda a legislação, com pias inox, com os equipamentos adequados, com o resfriamento dos alimentos. Então, ele tem que atender às normas básicas da vigilância sanitária, que realmente é para a segurança do público dele e dele. Já deu uma pincelada um pouco nas normas, né? Então, os equipamentos de inox, a questão de refrigeração do alimento. Fala mais um pouquinho algumas exigências assim, para o pessoal conseguir entender em que âmbito a vigilância sanitária entra e como eles podem entender o que eles vão exigir. Quando eles chegam no evento também, como está o operador? Ou seja, quem está mexendo com a comida. Quem recebe dinheiro não pode pôr a mão na comida. Quem mexe com comida não pode receber dinheiro. Que o dinheiro, ele é sujo, né? Ele passa por diversas mãos. Você não sabe o que tem ali. Uso de luvas, touquinha, cabelo preso, em qualquer evento, seja ele qual for. Quem estiver servindo a comida
tem que ter essas condições básicas. E também, quem mexe com comida, geralmente a prefeitura ou pede o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Para que ele pede esse atestado? Para saber se a pessoa não está com verme, se não está com virose, se não tem alguma doença contagiosa. Quando a pessoa tem algumas dessas características, ele não pode estar lhe servindo o alimento. Então, o ASO, alguns produtores de evento acham ruim, né? Porque não entendeu isso ainda. É no ASO que a vigilância sabe a qualidade da saúde de quem está servindo o alimento. Legal. Então, para organizar aqui, a gente já falou sobre o Corpo de Bombeiros e sobre a vigilância sanitária, né? Então, a vigilância sanitária, pelo que você me explicou, ela vai focar na saúde pública, né? Então, Exatamente. ela vai focar tanto no ambiente quanto em quem está manipulando. Com certeza. Então, o que envolve a comida. Isso. Então, a vigilância vai olhar se o ambiente está adequado, então se o ambiente está impermeável, se pode ser lavado, se o ambiente está limpo, se o ambiente está com aço inox, se o ambiente ele... O que mais? As vasilhas estão limpinhas, se as o fogão está adequado. Se os recipientes estão isolados, por exemplo, não colocar em pote de sorvete, se as datas dos alimentos, se os alimentos fora da embalagem estão com data, se está refrigerado, e também quem vai manipular essa comida. Então, pelo que você me falou, a vigilância vai olhar a saúde de quem está manipulando, vai olhar se essa pessoa que está manipulando, ela está com o equipamento adequado, por exemplo, se ela está com luva, se ela está com touca. Isso da vigilância sanitária. O roupa, né? Isso com a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária ela vai cobrar procedimentos com o tratamento do alimento. Isso, certo? Exatamente. E o Corpo de Bombeiros ele vai cobrar a questão de segurança. Então, ele vai cobrar a saída de emergência, o uso de gás, ele vai cobrar, ele vai fiscalizar, né, e ser responsável pela segurança de rotas de fuga, vai ser responsável pelo material que tem ali, então se tem madeira, se a madeira ela está tratada com um produto para não contra o incêndio. Então seria a princípio seria esses dois, certo? Isso. Só imagina, o Corpo de Bombeiros ele vai verificar se o que está no local está de acordo com o projeto aprovado. Porque o projeto para aprovar ele faz as exigências. Exatamente. O projeto tem que ser específico de acordo com cada evento. Aí, quando o bombeiro vai lá, ele vai ver se está tudo ok. Olha, o projeto está assim, ótimo, está certinho. Aí ele vê os equipamentos de incêndio, vê se está em validade, vê se a luz acendeu, a luz de emergência. Legal. E questão de prazo desses dois? Então, pelo que você me falou, o Corpo de Bombeiros, eles são duas etapas, né? Uma que você aprova o projeto e a outra que você aprova a vistoria. Quanto que leva de tempo para fazer o projeto, aprovar o projeto e referente à vistoria? Depende de cada evento, né? Desde a aprovação, desde a elaboração até a aprovação, nós temos aí em torno de 30 dias. Quando o cliente vai fazer urgente, a gente tem que fazer isso acontecer. E é muito desgastante. Mas é em torno de 30 dias. 30 dias. Para aprovar o projeto. Certo? Legal. Então, agora a gente já falou um pouco sobre o Corpo de Bombeiros. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui, eu já vou lendo, já vou perguntando para ela também. Já falamos sobre a questão da vigilância sanitária e agora sobre a prefeitura. Então, deixa continuar sobre o Corpo de Bombeiros. Tá bom. A primeira parte do Corpo de Bombeiro é a aprovação do projeto. Nós temos a segunda parte, que é a vistoria, e a terceira parte, aqui no estado de São Paulo, é a liberação do AVCB. Então, nós fizemos o projeto, ótimo. O Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo está com uma dinâmica maravilhosa. Eles estão espetaculares na aprovação
comunicação. Aí vem o evento se instala, vem a vistoria, que também está magnífico na região do Vale do Paraíba. Então, é assim, fantástico o atendimento do Corpo de Bombeiros. É legal explicar isso, porque o pessoal acha que o Corpo de Bombeiros é um só, né? O Corpo de Bombeiros, amanhã a gente vai estar com o capitão e vai poder explicar melhor, mas ele é dividido em regiões, né? Então, cada região tem uma administração. Por isso que algumas regiões são mais rápidas, outras mais lentas, cada região tem uma peculiaridade que é a peculiaridade daquela gestão. Né? Exatamente. Então, ele é dividido em unidades, né, de GBs, e cada GB é responsável por uma região, com algumas cidades. Então, hoje no Vale do Paraíba é o 11º GB, que está realmente de parabéns quanto à aprovação de projetos. Em outras regiões no estado de São Paulo, também o Corpo de Bombeiro está de parabéns, está com a dinâmica maravilhosa quanto à aprovação. Na parte de vistoria, também nós temos que elogiar e ver assim, que o bombeiro ele evoluiu muito nesses últimos anos. Temos algumas regiões que ainda têm a precariedade, como a região do estado da região de São Paulo da Sé, que ainda nos deixa numa situação delicada, tanto quanto ao pedido de vistoria, quanto à liberação de AVCB. Aí tem o terceiro passo. O terceiro passo é a homologação do AVCB. Então, nós tivemos a aprovação fantástica, tivemos a vistoria muito boa, excelente, porém, o vistoriador, ele não é responsável pela liberação do AVCB. Ele vai para a unidade, ele passa para o responsável, que se precisar de alguma documentação é comunicado, nós prontamente respondemos, e fez tudo certinho, vai para a homologação. Como o circo ou o evento, ele não consegue fazer essa vistoria em prazo retroativo, ele chega na cidade, ele tem que montar, esse prazo dele é apertado. O circo geralmente estreia na sexta, hoje nós estamos conseguindo fazer as vistorias na quinta, e o vistoriador faz todo o trabalho de vistoriar, comunicar, e vai para a homologação. O AVCB ele é primordial para a liberação do evento, tanto para o alvará da prefeitura, quanto para a vara da infância e juventude. Esses dois órgãos não liberam o evento sem o AVCB. E nós dependemos do Corpo de Bombeiros e que hoje nós estamos com um gargalo e uma dificuldade de uma liberação mais rápida quanto à emissão do AVCB. Entendeu? Entendi, sim. Então, até legal que eu vou puxar esse assunto amanhã com o nosso convidado de amanhã, que a gente tenta entender melhor, trazer alguns pontos que a gente precisa para melhorar. Já melhoraram muito, mas tem muito que melhorar. Nossa, o Corpo de Bombeiros está espetacular. Faltam alguns ajustes. Em Minas Gerais, só um minutinho. Em Minas Gerais, nós não temos essa logística, nós não temos essa complexidade, essa dificuldade. Porque quando o vistoriador vai ver o evento, ele mesmo já faz a comunicação, ele já informa a unidade quais documentos estão precisando, que já é feito, e ele mesmo libera o AVCB. Eu não sei qual o procedimento, mas ele sai do evento já com o AVCB emitido. Não precisa ir para a homologação. Legal. Mas São Paulo ele está à frente de todos os estados, né? Um pouco da conversa. São Paulo está à frente de todos os estados. São Paulo puxa os outros estados. Ele faz as leis, ele legisla, ele executa, né? Todo o trabalho e ele é exemplo e modelo para os outros estados. Legal. Agora, em relação à prefeitura, eu fiz algumas anotações aqui. A gente sabe que cada município tem a sua logística, né? E é preciso obter o alvará. Então, poderia detalhar assim, como funciona, via de regra, o trânsito e como que eu posso dizer? Como funciona o trâmite e as documentações que normalmente são exigidas para as prefeituras. Eu sei que a prefeitura envolve várias secretarias, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Cultura, no caso do circo, mas via de regra, quais são as documentações exigidas e como o circo pode atendê-las, ou o evento? Ao realizar o pedido de
funcionamento provisório do evento, os circos têm os secretários que fazem esse trabalho. A Pereira e Moura realiza esse trabalho com alguns eventos que não é de característica circense, né? Das artes circenses. Porque aqui fora, o protocolar um alvará, o protocolar um pedido de aprovação junto à Prefeitura e ao Corpo de Bombeiro é a atividade do profissional de engenharia. No circo isso difere um pouquinho. Geralmente é o secretário que faz essa atividade com a documentação do engenheiro. Então, sem a documentação do engenheiro, ele não consegue dar andamento no pedido da prefeitura, que é basicamente o mesmo que o bombeiro pede. São as RTs de civil, de engenharia civil, de segurança do trabalho, são a relação de brigadistas. Brigadista é muito importante também no corpo de bombeiro. São as RTs de elétrica, que também é necessário para o pedido de ligação de luz. E todos os relatórios técnicos para a prefeitura. Mas os projetos, geralmente a prefeitura pede o projeto também. Legal. Assim, para o circo, ele já tem alguns projetos que ele consegue apresentar. Mas no caso de uma companhia de artes ou algum outro evento em espaço público, como que esse produtor, como que essa companhia, como que esse grupo consegue entrar, consegue articular isso, o que ele precisa olhar, o que ele não precisa? Cada caso é um caso. Quando ele tem um projeto, quando ele vai entrar pela cultura, as exigências não é que elas sejam menores, mas a princípio, para o pedido de alvará, elas são minimizadas porque tem um órgão apoiando. Não que não seja necessária a apresentação. Ele faz o pedido e no decorrer do processo vão sendo solicitadas a documentação e apresentadas. Quando é um evento particular, ele dá entrada na prefeitura e o ideal é que ele já apresente toda a documentação. Toda a documentação. Algumas prefeituras em específicos exigem o laudo de som, o mapa acústico, outras exigem o RIT, que é o relatório de impacto de trânsito, algumas exigem o WAVE, que são características específicas, elas são determinantes da legislação. Mas algumas prefeituras exigem e outras não. Você entendeu? Então, além de outros fatores, exige a documentação de segurança do trabalho do circo, que é o E-Social, exige os cursos de NR10, que é feito para eletricistas. Então, o circo ou o evento, qualquer evento, ele geralmente tem junto consigo um eletricista. Então, ele precisa desse curso, chamado NR10. Quem vai trabalhar em altura precisa da NR35 e os outros artistas, eles precisam do ASO, eles precisam da implantação, do PCMSO, do PPRA, que descreve a atividade. São exigidas só para o evento? Não. Essas documentações, elas são exigidas para uma empresa. E o evento, antes de ser um evento, ele tem uma empresa trabalhando ali. Ele tem pessoas trabalhando ali. Então, essas pessoas vão trabalhar em altura, ele precisa apresentar o certificado de NR35. Essa empresa, ela tem funcionários, ela está cadastrada no governo. Ela precisa ter o E-Social desses funcionários. São a documentação de segurança da empresa, independente de ser artista que for. Pelo que eu entendi, a prefeitura ela vai exigir de um evento toda a documentação que ela exige de uma empresa normal. Então, uma empresa vai se instalar no município, ela vai ter que atender uma série de documentações e alvarás. A prefeitura hoje está começando a olhar para o evento como uma empresa, como um CNPJ. Então, ela está começando a exigir as mesmas documentações que ela exige de uma empresa normal, certo? Sim, até porque o evento, a empresa que está promovendo o evento, é uma empresa sediada, é uma empresa fixa, é uma empresa que tem que ter essa documentação.
Entendi. A Marlene aqui perguntou, exceto os trapezistas do circo. Acredito que ela esteja perguntando referente a NR para quem trabalha em altura. Então, para os artistas circenses que trabalham em altura, então trapezista, as meninas que fazem o tecido, como que esses artistas precisam atender, quais são as documentações e por que dessas documentações? Os trapezistas, os motoqueiros que atuam no Globo da Morte, eles precisam das NR35, que são os cursos, as orientações para trabalho em altura. Mas, assim, eu queria que a gente conseguisse esclarecer o porquê dessa exigência, qual que é o objetivo dela. Se ela é uma exigência, entender o por trás dessa exigência e entendendo por trás dessa exigência, a gente conseguir entender o contexto, né? Existe também uma norma técnica de segurança que de acordo, ela determina que de acordo com cada profissão, quais as exigências para cada uma. Você entendeu? Sim. Para cada profissão, quais as exigências para cada uma. Então, para um trapezista, para um operador de máquinas, para a pessoa que sobe na lona, para lavar a lona lá em cima, para o montador, existem especificações que eles devem atender. Então, pelo que eu entendi, essas exigências que a prefeitura faz de NR e alguns outros órgãos também, o objetivo da prefeitura é atender a norma técnica. Então, ela precisa atender a legislação. Mas a legislação ela é criada, a BNT, por exemplo, ela sofre atualizações de tempos em tempos. Então, conforme vai se adequando às profissões, conforme vai se entendendo as necessidades, ela vai sofrendo atualizações. Então, a norma técnica hoje, ela visa atender normas de segurança para o próprio profissional. Exatamente, para o profissional. A Marlene fez uma observação aí que a NR35 ela deve ser alterada, né? Para o circo, para né? os circos. Especialmente para o circo. Isso. A NR35 ela já determina várias características. O profissional que vai aplicar o curso, ele vai adequar para características do circo, especificamente. Porque o profissional técnico, ele tem a série de exigências que tem que ser feita. De acordo com o trapezista, ele não vai aplicar no trapezista um exercício ou uma atividade, ou exigir um curso ou uma técnica que não cabe para um outro profissional que está em altura. Entendi. Ela citou aqui até a NBR 16650, que ela foi aprovada aqui que ela foi regulamentada para o circo. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, a questão das exigências municipais, elas são para atender as normas técnicas e as exigências de uma empresa. Então, por exemplo, a Marlene, que é muito ativa nessa questão, ela cita muitas especificidades do circo. Como que a classe circense, ou as classes artísticas, produtores de cultura, eles podem melhorar, não sei se melhorar é a palavra mais adequada, mas eles podem trazer atualizações, desenvolver essas normas para conseguir atender essas especificidades do circo. Só respondendo um pouquinho a pergunta, a observação da Marlene, sim, a NR35 ela é para outros profissionais, para o técnico e outros montadores, sim. Agora, quanto à sua pergunta, a prefeitura de Sorocaba, ela fazia muitas exigências para a instalação do circo na cidade. Teve um circo com o qual nós trabalhamos, estava praticamente sendo impossível a instalação do circo lá.
Era para ter a norma técnica? Não. Ela não estava sendo interpretada de forma diferenciada do circo. Aí nós tivemos, na época, uma reunião, agendamos uma reunião com o Soltec de Sorocaba e fomos conversar e explicar para eles quais as exigências que são pertinentes ao circo e que não estavam de acordo com aquilo que eles estavam exigindo. Então, eles estavam fazendo uma exigência de uma documentação que não é característica do circo. Que o circo não consegue atender aquela característica. Porque devido à atividade do circo. Legal. Então, Entendeu? as exigências, elas são de acordo com como que eu posso dizer? Com as especificidades. Então, não necessariamente tudo que uma empresa precisa atender nos municípios, que hoje a gente vê alguns municípios que exigem, não só do circo, mas também de outros produtores de evento, uma série de documentações que não necessariamente cabem a essa classe. Então, explica um pouco para a gente como que o circo ele consegue conversar e articular essa questão, que a gente já fez em alguns municípios, mas a gente entende que é um trabalho que deve ser feito continuamente. É como se fosse um trabalho de conscientização, né? Que nem tem a conscientização às drogas, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. A legislação não... e adequação. Exatamente. Então, como que isso pode ser trabalhado? Algumas exigências, uma delas, primeiro, respondendo a pergunta da Marlene, eu consigo responder a sua pergunta. Ela disse que as prefeituras misturam o circo com eventos. Nem sempre. A prefeitura, nós temos as artes circenses e os eventos. As artes circenses, elas são destinadas à família específica, e isso nós conseguimos mostrar para a prefeitura através de um contato, de conversar junto à prefeitura, algumas diferenças entre a arte circense e eventos. Porém, alguns itens, eles são pertinentes. Por exemplo, a prefeitura, você chega na cidade, a prefeitura te pede o RIT, que é o relatório de impacto de trânsito. Dependendo do porte do circo, vai-se do profissional junto à prefeitura conversar, dependendo do porte do circo, esse impacto, o que é o impacto de trânsito? Quanto que você vai ter com o seu público, quantas pessoas você vai receber, como que você vai, onde você vai colocar esses carros, onde eles vão estacionar. Isso é um impacto. Dependendo da cidade, ou dependendo de onde você chega, o entorno ali não tem onde estacionar. O carro, todo mundo vai chegar, vai estacionar naquela rua, vai acabar atrapalhando o trânsito. Por isso que você comunicou a Guarda Civil lá atrás. Então, dependendo do porte do circo, não é necessária a apresentação do RIT, que é o relatório de impacto do trânsito. Mas dependendo do porte, sim. O circo vai chegar na cidade, ele vai receber 1.400 pessoas. 1.400 pessoas, ele vai ter estacionamento para receber todo esse povo? Aquela região comporta? É isso que a prefeitura quer que você explique. Isso é feito através de um laudo técnico, com o profissional, e a gente conversa com o proprietário do circo, com o secretário, verifica as condições e faz o relatório. Então, são situações e situações. Dependendo do porte do circo, algumas situações elas não são necessárias de serem realizadas. É legal a gente entender. Eu peço desculpa a tosse por causa do ar-condicionado, ataca aqui um pouco o pigarro. Mas é importante, o que você falou é muito importante. Entender o produtor, o circense, o pequeno, médio e grande circo, ele precisa entender onde ele entra, onde ele classifica. Então, ele precisa entender como o órgão vai olhar para ele, então como o Corpo de Bombeiros olha para ele, como a Vigilância Sanitária olha para ele, como a Prefeitura olha para ele. Entender, óbvio que tem coisa que precisa ser debatida, mas entendendo como ele vai ser visto, ele consegue entender quais exigências ele tem que cumprir. A gente sabe que muitas vezes você chega no município, ele vai exigir tudo que está no papel, mas tem exatamente. Exatamente. Aí com a NBR, a própria NBR, ela classifica
os circos e ela classifica o que é necessário para a apresentação de cada circo. Como eu disse desde o começo, é tudo baseado em norma técnica. Então, com a norma técnica, nós vamos junto à prefeitura, ou o secretário, ou o dono do circo, derrubar essas exigências, mostrar que não é necessária essa exigência, devido à classificação e como que eu posso dizer? A dimensão do trabalho de cada um. Entendeu? Então, Sim, nós sim. partimos do princípio da dimensão do circo pela norma técnica. Essa norma técnica, ele é tanto da NBR quanto do Corpo de Bombeiro, ou a classificação do circo, pequeno, médio, grande. Olha que legal. A Paty, ela fez um questionamento assim. Já que cada município possui autonomia sobre as exigências, na sua experiência como engenheira que trabalha há décadas nessa área, quais seriam os documentos realmente necessários, sem exagero de burocracia? Ou seja, pelo que eu entendi, quais documentos um circo realmente precisa de e quais documentos é exigido a mais? E também já aproveitando, pontua algumas soluções que podem ser feitas para poder solucionar essas exigências ou reduzir esse custo ou algumas soluções para essas exigências. Olha, nós trabalhamos em cima de decretos e de normas técnicas. Então, para o circo, é a NBR 16650, que já foi citada. A de segurança do trabalho é o decreto 63.911/2018. Para a vigilância sanitária, é o decreto 12.342, se eu não me engano. Se eu não me engano. Para a segurança do trabalho, me fugiu agora a normativa. Então, nós trabalhamos em cima de 4 normas técnicas. E também temos a NBR de projeto. Nós trabalhamos com 5 normas técnicas. Então, Certo? só repassando, sim, é uma NBR para a classe assistência, é uma NBR para segurança do trabalho, uma NBR prevenção para de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, uma NBR para vigilância, NBR não, é decreto, a vigilância sanitária, saúde, decreto para vigilância e o e último. acho que eu falei segurança do trabalho, se eu não me engano, né? Então, só que Então, é assim, o em cima... decreto referente às especificações do circo, referente à segurança do trabalho. Importante, assim, na minha entender, a segurança do trabalho não é referente à classe circense, mas sim ao profissional. Qualquer empresa, qualquer área que envolva o trabalho de terceiros, ou seja, tem um faxineiro, se eu tenho um escritório com um faxineiro, eu já preciso atender a norma de segurança do trabalho, obviamente que para especificação daquela profissão. A questão do corpo de bombeiros, acredito que é o que o pessoal tem mais interação, que o pessoal mais entende. Então, a questão de saída de emergência, etc., tem uma norma técnica para essa questão. E tem o decreto da vigilância sanitária. Deixa eu só dar... Independente de ser circo ou ser um comércio, então se eu abrir uma vendinha, por exemplo, eu estou no município de Taubaté, se eu abrir uma vendinha para vender frutas aqui na rua, eu vou precisar atender essas normas de vigilância, é isso? Exatamente. E a vigilância sanitária, ela tem uma portaria para cada atividade. Ela tem o decreto. Não existe uma portaria para... Ela tem o decreto que é estadual, certo? Ela tem o decreto que é estadual. A Marlene pediu para colocar aqui, o decreto é o 12.342, de 27 de setembro de 1978. Ele é geral. Ele faz as diretrizes básicas. Aí, para cada atividade, ele tem as normas específicas para cada atividade. Então, para atividade de vendas de alimentação, ele tem uma atividade. Para clínicas, ele tem outra atividade. Para cozinhas, ele tem uma outra norma. Então, que complementa o decreto. O circo que ele faz a comida dentro do circo e o circo que ele compra pronto e revende, as exigências que têm que ser atendidas são diferentes. São diferentes. São diferentes.
Legal. Então, assim, repassando aqui a questão, vou até fixar a mensagem da Paty, que a Isso, gente fixe para está poder responder. que a gente tá trabalhando em cima dessa questão que ela levantou. Então, ela levantou quais são as documentações realmente necessárias. Então, basicamente, o evento ele tem que atender Ou quatro 5 situações. normativas. Isso. A normativa do circo, que envolve a questão da realização do evento. Então, a normativa do circo ela vai reger o trabalho do evento, o circo. Só que junto com o circo vem a questão da, da segurança do trabalho, que envolve questão de profissionais, vem a questão do corpo de bombeiros, que é segurança contra incêndio, e a questão da vigilância sanitária. Então, além da exigência do circo, que é o trabalho circense, que é o espetáculo que a gente vê, envolve outras três questões. Por exemplo, o trabalho de terceiros, que é a segurança do trabalho, as normas de segurança contra incêndio e a vigilância sanitária. Sim. São as normas técnicas, certo? Aí tem as normativas da Polícia Militar, também existe um decreto da Polícia Militar, também não sei de cor, eu anoto aqui, me comprometo no próximo, eu passar por escrito, da Polícia Militar, existe uma normativa que todo evento, circense ou não, tem que atender. Aí a Marlene aqui levantou que circo não é evento. Sim. É uma pauta que a gente tem que discutir, que a Marlene levanta bastante, que é interessante discutir, que muitos órgãos, como Polícia Militar, Vigilância Sanitária, na verdade a Vigilância Sanitária não vai nem olhar se é evento ou não, ela vai olhar a questão do tratamento do alimento. Se aquele local trata ou não. Então, por exemplo, se eu montar um evento que não trata, não trabalha com alimento, o circo, ele não trabalha com alimento, ele não vai precisar atender uma série de exigências. Mas se ele precisar, independente do que ele seja, se é uma indústria, se ele trabalhar o alimento, ele vai precisar atender. Deixa eu responder ao Márcio dentro da sua linha de raciocínio. O Márcio está dizendo que tem cidade que a vigilância sanitária até envia uma declaração dizendo que não é necessária a vistoria deles porque existe essa divergência. Não, porque o circo informa no pedido da prefeitura que não manipula alimentos. Ele não faz o alimento. Por isso que a vigilância envia essa declaração para ele, porque ele está se responsabilizando, dizendo que ele não manipula o alimento. Entendi. Então, a parte da vigilância aqui a gente acabou de falar. Marlene, a gente ia estar atendendo os quatro levantamentos. O último é o decreto da vigilância, aí entra a questão do corpo de bombeiros, que vai trabalhar a questão das rotas de fuga. Então, o corpo de bombeiros ele vai trabalhar a questão da segurança das pessoas que estão ali dentro. Então, ele vai trabalhar a rota de fuga, ele vai trabalhar a questão sinalização, extintor, iluminação. Legal. A parte de segurança do trabalho, que é onde a Marlene levantou até a questão da NR, que que precisa ser trabalhada as NRs de acordo com as atividades do circo, por exemplo, um travesista, um globista, ele precisa ter o que a Marlene levanta, que ele precisa ter uma NR para ele, para aquela profissão. Para o globista, o globista ele trabalha em espaço confinado. Então, a NR que é usada para o globista é a NR de espaço confinado. Porém, com alguns atenuantes. E aí fica, na hora de ministrar o curso, você usa o curso de acordo com as atividades dele. Então, hoje, as atividades circenses, elas são classificadas em outras áreas. Por exemplo, você falou o globista. O globista, ele tem que atender a NR de atividade confinada. O trapezista, ele tem que atender a NR de trabalho em altura. Sim. Então, hoje,
o que a Marlene levanta que precisa ser desenvolvido é que hoje não existe, ou existe, mas precisa ser atualizado, precisa ser desenvolvido. Precisa ser adequado à atividade circense. Então, o que a Marlene diz, o circo não é evento. Ótimo, realmente nós entendemos que o circo não é evento. Por isso que mas a questão dessas NRs é para atender a parte de segurança de trabalho. Nós entendemos que o circo não é evento. Então, algumas exigências nas prefeituras, nós também entendemos que não é necessário. Tanto que nós fomos para Sorocaba para discutir esse assunto. Mas o circo como empresa, ele tem que atender algumas normativas. Então, o circo como empresa, não o circo como evento. São duas características diferentes. O circo como evento e o circo como empresa. O circo como empresa... circense e o CNPJ, né? Exatamente, o CNPJ. O CNPJ, ele tem funcionários. Muito embora, em muitos circos, o próprio funcionário é o proprietário e a família. Mas aí você tem como definir isso e como você categorizar. Porém, a família que trabalha no circo, sendo funcionário ou não, ele precisa das normas de segurança. Ele precisa, dependendo se ele vai ser globista, ou ele é palhaço, ele é globista, ele faz trapezista, ele tem que saber essas normas de segurança para a segurança pessoal dele. Ele tem que saber quais equipamentos de segurança ele vai utilizar para a segurança pessoal dele. Então, a pessoa que trabalha com o cabelo amarrado, como a filha da Larinha, né? Ela também tem que conhecer as situações de segurança do trabalho para a proteção individual dela. Então, as normas de segurança do trabalho é para a proteção da pessoa, independente se ele é circense ou não. Ele trabalha sendo funcionário ou proprietário ou familiar. A vigilância sanitária também, ela é para a empresa. O circo, antes de ser evento, ele é empresa. Mas quem vai lá fazer, quem vai servir a pipoca é minha filha. Sim, ótimo. A sua filha também, ela precisa fazer um exame para ver a condição de saúde dela, para ver se ela não está com bichinhos no protozoários, nas unhas, e pode passar isso para outra pessoa, por isso o uso de luvas. Ela tem que estar com a touquinha, porque o cabelo dela é lindo, maravilhoso, e ela vai sair dali, ela vai fazer o trabalho de prender o cabelo, ou ela vai ser trapezista, linda. Os fios não estão soltos, ele vai passar para comida. Você que é o palhaço, corre servindo a pipoca, sim, mas você tem condições de saúde? Então, olha só, a família circense preservando a saúde dela e do público. Porque antes ela é um CNPJ. Essa família, quando elas são pessoas, quando essa família circense, todos trabalham, eles não precisam, o e-social deles lá é diferente do funcionário. É diferente? É diferente. E o circo, realmente, ele tem essa tradição de segurança. Tanto que os acidentes dentro do circo são mínimos. Se você comparar o circo com qualquer outro tipo de exatamente, são mínimos. Mas vamos nós, como profissionais, o dono do circo, pensar desse lado, ele vai ver que não é um investimento à toa. Ele tá se for família, ele está preservando a família dele. Se for funcionário, está preservando o funcionário dele. Entendi. E ele tá preservando o público. Daí chega ali, a pessoa fala, eu comi um negócio lá, comi um churros, estava todo mundo sem luva. Quem garante que eu peguei alguma coisa do churros, né? Porque alguém estava com doença na mão. Até uma questão de segurança possível. A pessoa chega e fala, peguei uma virose. Comi, passei mal. Não passou mal, que a gente atendeu todas as normas de segurança. Exatamente. Então, a comida está dentro da validade, está em estágio, está em refrigeração. Você entendeu? Perfeito. A última exigência que ficou faltando, a gente já discutiu então aqui as exigências da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, a questão de segurança do trabalho, e agora a especificidade circense, que é a NBR 16650, que a gente precisa entender para conseguir argumentar isso até a questão das exigências, burocracia sem exigência. Então, quando ela chega na cidade, quando o circo chega na cidade,
ele vai ser exigido uma série de documentações. Quais documentações estão dentro dessa NBR que precisam ser Não atendidas? só dentro da NBR, né? O circo, ele começa atendendo a NBR para ter alguns favorecimentos, vamos dizer assim. Ele está se adequando à NBR específica para ele, para que não sejam realizadas exigências absurdas, como a Paty disse. Porém, essa NBR, ela cita outras NBRs lá que o circo tem que cumprir. Então, o que nós fazemos com a NBR 16650? Nós classificamos o circo, pequeno, médio e grande. Ótimo. Com o circo pequeno, médio e grande, nós vamos lá para o decreto 63.911/2018, que é do Corpo de Bombeiro. O circo pequeno, o que ele precisa apresentar? Isso, isso, isso e isso. O circo médio, isso, isso, isso e isso. O grande, isso, isso, isso e isso. As exigências do Corpo de Bombeiros são outras. Com essas exigências, nós vamos para a segurança do trabalho. Aí, independe se o circo é pequeno, médio ou grande. Ele tem quantos funcionários? Ou quantas pessoas trabalham ali, mesmo sendo família? Quais são as necessidades? O órgão, a prefeitura, ela vai olhar uma série de questões. Então, ela vai olhar a especificidade, então, os documentos que precisam para aquele tipo de atividade, que é onde a Marlene está brigando muito forte, que precisa ser adequado e atualizado um monte de questões referente à atividade circense. Concordo com ela. Inclusive, um ponto que eu levanto é que não existe um KNAI de atividade circense. Existe a atividade de teatro, existe a atividade artística, existe uma série de atividades, mas não existe uma atividade circense. Que deveríamos levar lá para o fórum, e já temos um KNAI específico para atividades circenses. Que com o KNAI você consegue trabalhar exigências para aquele KNAI. Exatamente. Até questão de tributação, você consegue, com o KNAI específico para essa atividade, a gente consegue trabalhar a questão de tributação, questão de exigência legal de segurança de trabalho para aquela atividade, que a partir do momento que existe um KNAI, existe uma atividade desenvolvida, cria-se um tipo de atividade, né? Que muitas vezes você chega na vigilância sanitária e ela vai pedir o seu KNAI. Muitas não. Como colocar um KNAI em atividade? Tudo funciona pelo KNAI. Tudo. Vigilância sanitária, corpo de bombeiros, segurança do trabalho, tudo hoje, funciona pelo KNAI. Hoje uma dificuldade, eu entendo que a Marlene levanta, uma dificuldade que a gente tem em debater esse tema. Por exemplo, eu levo para o Corpo de Bombeiros para a parte de engenharia, que é a questão de aprovação. A gente levanta em alguns fóruns. Mas não existe uma atividade circense. Hoje você vai abrir um CNPJ de circo, você não consegue abrir um CNPJ de atividade circense. Você precisa, aqui ó, mas para outro tipo de empresa existe sim, MEI não existe, espetáculo circense. Você consegue colocar aqui o KNAI desse espetáculo, que a gente trabalha com teatro, trabalha com uma série de KNAIs. Mas o KNAI de espetáculo circense, a gente não conseguiu trabalhar isso junto às prefeituras. Então, as exigências para o circo, ele acaba caindo em exigências de outros eventos. Então, quando você chega na prefeitura, a prefeitura vai te exigir a documentação que ela exige de qualquer outro evento, certo ou errado? Certo, porque ela parte pelo KNAI. Existiu o KNAI, quais são as exigências? Aí ela vai fazer aquelas exigências de documentação. Responde a pergunta da Paty. A autonomia das prefeituras em exigência de documentação não quer dizer que ela não possa cobrar. Ela pode cobrar. Possa se abster de cobrar tudo. Isso. Né? Só que, dependendo da legislação, ela transfere totalmente para o proprietário. Por exemplo, São José dos Campos é uma prefeitura, aqui na região, é uma das prefeituras que está à frente. Ela emite para você o alvará e ela informa lá que, de acordo com o decreto tal, ela está emitindo o alvará, mas que na hora da apresentação do espetáculo é necessário estar apresentado o AVCB. Ela não te libera das outras documentações.
Ela te libera do AVCB para facilitar o trâmite. Você entendeu? Até legal para a gente levar para outros eventos. Então, Isso. a prefeitura Pinda aqui, também. ela vai te liberar um AVCB e ela vai te liberar o alvará, mas ela não vai te eximir das exigências. Então, ela libera o alvará e coloca alvará válido mediante a apresentação da documentação. Exatamente. Então, Pinda é a mesma coisa. Pinda nós conseguimos isso também. Pinda você libera o alvará legal, e ela tem um texto desse tamanho com as documentações exigidas que deve ser apresentado na hora da abertura do evento. Isso. Legal. É uma questão que a gente pode trazer para o Corpo de Bombeiros também, né? O Corpo de Bombeiros ele tem a vistoria e tem uma demora. Amanhã a gente vai trazer o capitão, a gente pode levantar vários pontos com ele e até entender melhor o porquê dessa demora. Mas explicar para ele, né, explicar para ele a logística do circo. Por que nós ficamos desesperados atrás do AVCB, né? Porque sem o AVCB não estreia, não emite nenhum alvará de funcionamento. 99,9% das prefeituras não trabalham com a liberação do alvará mediante a apresentação do AVCB na estreia. Nós precisamos trabalhar isso prefeitura a prefeitura. Ou tentar trazer isso para um aspecto estadual. Que as prefeituras... Até a Marlene citou aqui, levar isso para frente de prefeitos, né? Frente de prefeitos do estado de São Paulo. Isso. Então, alguns municípios já conseguiram se adequar, né? Aqui os municípios da nossa região, a gente já brigou, já conseguiu. Então, Pinda e São José já conseguiram. Então, quando o circo chega nessas cidades, ele já consegue atender, já consegue usar alvarás para ele poder montar, poder pedir luz, poder começar a funcionar. E ele tem que atender algumas exigências de acordo com a legislação para aquilo, para a atividade dele. Então, existe uma solução, a gente precisa entender como que a gente consegue levar essa solução para as outras cidades. Exatamente. Hoje nós trabalhamos em prol do circo. Hoje nossa maior carteira de cliente é de circos. Nós trabalhamos com circo há vários anos. Então, nós entendemos a necessidade de cada circo. Então, nós trabalhamos quando chega... Por exemplo, uma coisa que aconteceu esses tempos. Uma prefeitura exigiu do circo a apresentação do documento da polícia de... Como que foi? Não, do pessoal de segurança registrado na Polícia Federal. Nós fomos lá e justificamos que para o circo não é necessário a segurança registrada na Polícia Federal, de acordo com a classificação do circo, de acordo com a atividade. Isso foi uma exigência de eventos, né? Que quando um evento chega na cidade, o segurança do evento ele precisa estar registrado na Polícia Federal. Isso, então, mas para o circo não é necessário. Não é necessário. Porque nós argumentamos que a família circense ela é um espetáculo para a família. Então, dentro do circo não tem as mesmas características e os mesmos perigos, vamos dizer assim, que acontecem dentro do evento. Mas hoje isso não está na NBR em nenhuma legislação. Hoje isso tem que ser argumentado por município por município. Exatamente. Temos conseguido isso. Legal. Aí a gente entra dentro da legislação, explica as características do circo, explica que aí faz a declaração e entrega para a prefeitura. Mas a prefeitura, ela exige a segurança, tanto os brigadistas quanto os seguranças. E nós conseguimos explicar para a prefeitura a necessidade ou não disso. Mas também já temos que ter isso específico e garantido junto à Polícia Federal. Nós não temos. Então, nós precisamos trabalhar a situação dos circos dentro de vários órgãos. Nós já temos a NBR, nós já temos no Corpo de Bombeiro. Só falta o AVCB, a liberação. Hoje a gente vê que, por exemplo, a Marlene, ela traz, vou até fixar, a Paty trouxe o KNAI de produção de espetáculos circenses. Mas hoje o KNAI de produção de espetáculos circenses, ele entra como um evento comum. Isso, nós temos que começar a trabalhar esses KNAIs. O que precisa em cada KNAI?
Então, o trabalho do circo é muito grande. Então, nós temos Então, também que regularizar o KNAI do circo junto à Polícia Federal. Quando uma prefeitura fizer essa exigência, nós temos uma diretriz dentro da Polícia Federal que determina como deve ser o circo. E não a gente ficar justificando. então hoje o trabalho de circense ele é visto como um evento comum e que a cada município você precisa justificar todas as exigências. Então, você precisa justificar o porquê que você não precisa ter o segurança cadastrado, por que você não precisa atender algumas normas da vigilância sanitária, por que você não precisa atender algumas normas até de RT. A gente teve essa semana uma prefeitura pedindo a RT do gerador, então o circo ele não gosta. RT mecânica, não, vamos dizer, não RT elétrica. RT elétrica é normal, a RT de manutenção é normal. Pedindo a RT de mecânica e fabricação do gerador. Posso falar isso aí, Lucas? Então, Explicar aí? ele não fabrica o gerador. Ele compra o gerador. Pelo que eu entendi, a gente precisa, a partir desse KNAI, a gente precisa desenvolver e conseguir colocar na legislação essas exigências do circo. Exatamente. Então, foi o que eu expliquei para a pessoa que exigiu a RT mecânica de fabricação do circo. Inclusive, a pessoa conversou com o outro engenheiro também, que eu falei com ela, disse, olha, pergunta para o Eli se é necessário, se o que eu estou falando não é verdade. O Eli é engenheiro mecânico. E foi o que disse, não é necessário. O gerador, ele é comprado pronto. Então, existe uma nota fiscal. A fabricação é de responsabilidade de quem vendeu. A nota fiscal garante a integridade do gerador. Eu não tenho que emitir uma RT de fabricação ou de mecânica para o gerador. A gente emite a nota fiscal, tá aqui, ó, comprei o gerador. Aí, Entendi. o responsável é a empresa. Certo? Entendi. Então, aqui a gente passou, a gente não consegue até se aprofundar tanto. Acho que é uma questão que a gente tem que fazer mais vezes, trazer o pessoal mais vezes para a gente conseguir debater e estruturar isso. Mas a gente passou explicando o corpo de bombeiros, vigilância sanitária, a questão de segurança do trabalho, que não são exigências específicas do circo, mas são exigências do KNAI. Que envolve CNPJ e pessoa. Então, envolveu CNPJ, pessoa, o trabalho, a manipulação de alimento, ele vai envolver essas exigências. E a gente já entrou num debate aqui, que é um debate que eu particularmente gosto e acho muito importante, que a gente trabalha a questão do desenvolvimento da legislação para conseguir atender a atividade. Que a gente sabe que a legislação muito engessada acaba inviabilizando muitas atividades, né? Não só do circo, mas principalmente que é do tema de hoje. Então, a gente passou sobre a documentação, sobre a... Eu concordo com a Patrícia. Eu concordo com a Patrícia. Nós temos que ter uma legislação específica para o circo, padronizando através do KNAI, o KNAI específico, com as exigências, junto à vigilância sanitária, a polícia militar, a polícia federal, junto a... Pode falar. A gente conseguindo padronizar, ao meu ver, padronizar isso junto ao Estado, o governo do Estado, que o Estado envolve o quê? Vigilância sanitária é um órgão do Estado, Polícia Militar é um órgão do Estado, a questão do segurança do trabalho é uma questão do Estado. Você conseguindo trabalhar as exigências do KNAI junto ao Estado, automaticamente as prefeituras, a legislação estadual está acima da legislação municipal. Então as prefeituras se veem obrigadas a cumprir com aqueles requisitos. Certo? Isso, precisava de água. Então, o que a Patrícia colocou aqui é essencial. A gente conseguir trabalhar na padronização para não cair em burocracias, né? Então, opa, calma aí que tá caindo aqui o meu palco. Então, hoje, a gente vê que muitas exigências que acontecem em vários municípios,
A gente está falando do estado de São Paulo, que é onde a gente mais atua, mas a gente também atua em Minas e no Rio de Janeiro, a gente vê essas exigências também. É água, Porque é Lúcia. muito Um pouco de shopping, você vai água. entrar no shopping, o shopping vai te pedir toda a documentação como se você fosse uma loja. Ele não vai te ver como Um evento um circense. Uma circense. atividade circense. Ele não vai ver como uma atividade circense que tem as suas peculiaridades. Ele vai te ver como uma loja. Então, ele vai te pedir projeto estrutural, vai te pedir uma série de projetos e exige. Eu estou tomando água, Marlene. O ar-condicionado acaba comigo. Mas uma série de exigências que a gente pode solucionar, existe solução, mas essa solução ela precisa ser trabalhada no âmbito legal. Por exemplo, Aí eu entro com uma... o shopping pede projeto elétrico do circo. Todo circo tem que ter um projeto elétrico. Mas então, estão exigindo agora, como a Paty disse, o absurdo de se exigir a RT de projeto elétrico e mecânico do gerador. Então, por isso, nós temos que determinar em legislação o que é pertinente ou não ao circo. Não, seguro, respondendo a parte, seguro ele é obrigatório para qualquer local, independente desse shopping ou não. Porque qual que é o objetivo do seguro? Eu vou pegar uma água. Patrícia, qual que é o objetivo do seguro? O objetivo do seguro é em qualquer instância, qualquer incidente que acontecer, está preservado o público e o profissional. Então, se acontece algum acidente no circo, ele tá amparado pelo seguro. O frequentador, o público, ele tem um seguro para recorrer. Aí é outra coisa, a Marlene está perguntando, que tem shopping, exatamente, Marlene, tem shopping, o próprio shopping não tem AVCB. Então, Marlene, se o shopping não tem AVCB, você não pode estrear lá. Porque a exigência para o seu AVCB, para sair, que é temporário, é que o shopping tenha o AVCB dele. Então, o seguro, basicamente, o seguro do shopping é uma exigência contratual, para ele se resguardar. Não, é uma exigência legal, independente. Todo circo deveria fazer o seguro em qualquer situação. Só que eu tenho alguns circos que fazem esse seguro anual, em vez de fazer pro shopping. Ele faz anual. Ótimo, tem seguro anual pro circo. Legal. Então... Não, sim. O AVCB do circo ele é separado do shopping, mas o AVCB, hoje o bombeiro olha o circo como um evento temporário dentro de edificação permanente. Então, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, eles vão olhar o circo hoje como um evento. Agora que a Paty colocou a questão do CNAE, a gente tem que trabalhar na questão municipal e estadual o trabalho das exigências pro CNAE, para esse CNAE específico. Então, por exemplo, a exigência da polícia, da vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiros ele vai te analisar como um evento normal. Então, a gente ele te analisa como evento temporário. Como evento temporário. E a mesma coisa a prefeitura. Prefeitura, shopping, hoje olha o circo como um evento temporário ou uma empresa. Tem prefeitura que nem evento temporário olha. Sim. Já passamos por esse problema junto? Sim, ela tá falando assim que dá para separar o circo do shopping. Dá. A aprovação mas não vale a aprovação do projeto do circo. Ele tem que entrar com a aprovação do projeto do circo junto com o shopping, entrar com atividade, isolamento de risco, uma série de coisas. É perfeitamente possível. Mas já é diferente. Mas não é simples, né? É possível, mas ainda não é simples. Já não pode usar o mesmo projeto do circo. O Marcinho está dizendo a parceria com as seguradoras. Sim, também, quando nós começamos com seguro há 5 anos atrás, tinha seguradora que não fazia de jeito nenhum seguro para circo.
Agora, não são todas que fazem ainda. Algumas não fazem. E algumas que fazem, colocam o circo como evento. E cobram um preço absurdo. Então, nós precisamos também trabalhar isso junto às seguradoras. Então, olha só quanta coisa nós precisamos trabalhar junto aos circos. Quanta coisa precisa ser trabalhada e desenvolvida, né? Exatamente. Então aqui a gente deu uma explanação por cima de como funciona, entrou num debate assim, superficial. Parabéns, Marlene. 40 anos com circo, 40 anos com seguro. Parabéns. Mas a gente vê que não é uma realidade para todos, né? Muitos têm dificuldade em tirar isso. Mas voltando lá, a gente deu uma pincelada por cima de todas as exigências. Eu acho que é ideal a gente fazer outra live dessa, pontuando as legislações. As legislações. Então, a gente já levantou que são 5. A gente faz outra live pontuando cada um. A gente faz 5 lives entrando em detalhe em cada uma delas. Aí eu vou conversar mando mensagem pro pessoal, a gente conversa, vê um feedback para desenvolver. E levamos, eu vi com a Marlene, e esses assuntos aqui nós levamos para o fórum. Exatamente. Tem mais alguma questão que a gente não passou, que a gente pode passar, pode levantar, alguma pauta que a gente pode trazer, ou alguma solução que a gente pode trazer? Para eu apresentar? Isso. Se você tem ainda alguma pauta que você... O que eu falo por exemplo, as taxas cobradas das prefeituras. Existe uma legislação para o circo específica que isenta os circos da cobrança de taxa da prefeitura. E algumas prefeituras não aceitam de jeito nenhum essa legislação. Então, é um assunto para uma próxima. Federal. Eu vou também levantar junto com as 5 normas. O assunto das normas, um webinar das normas e essa legislação seria interessante. Não, perfeito. Faz sugestão por escrito. Selma, faça sugestão por escrito para a parte. Qual sugestão? Sugestão do quê? Eu acredito, então, acho que a gente passou, assim, a ideia da primeira live era trazer um nível de consciência, então, criar um debate. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso. O objetivo era trazer as pautas. A gente conseguiu entender muitas questões que a gente não tinha prontas aqui, preparadas, que a gente não tinha ouvido. Então, a gente consegue até conseguir desenvolver para as próximas lives, debater com outras pessoas para trazer melhor isso. A gente vai ter outros dias de live, então amanhã vai estar Corpo de Bombeiros, na quinta-feira a Marlene vai com certeza trazer muita questão que tem, vai trazer um pouco da história, um pouco das especificidades do circo, e também na sexta-feira o Dr. Juliano vai conseguir solucionar muitas questões disso. Ótimo, vou passar. Então aqui a gente, o pessoal já tá dando algumas sugestões. São 37, então, a gente criar 37 documentos que a prefeitura exige. Documentos, a gente mesmo, como a União Brasileira de Circo, como as cooperativas, como associações, criar padrões. Então, a gente criar documentos padronizando as exigências, criar interpretações. Então, hoje tem a BNT, mas quais interpretações? Então, criar uma interpretação do BCI para aquela ABNT, para conseguir trazer esse debate e conseguir desenvolver. Então, a ideia dessa primeira live era trazer essas documentações. Então, o que é exigido, qual que é a visão. Sim, entendi. Qual que é a visão e o que a gente pode melhorar. Então, a gente conseguiu, o objetivo, eu acredito que a gente conseguiu trazer.
não é resolvido em uma live apenas. A gente vai conseguir trazer esses temas para as próximas. A gente não quer parar aqui, então a gente quer criar essa sala de debate, criar essa interação e conseguir trazer resultados efetivos para isso. Então, se você quiser algumas colocações, ou Selma, referente à questão de engenharia, se você quiser dar uma passada por cima para explicar. Sim, eu peço para a Marlene para a gente abrir uma outra live, na qual a gente coloca os decretos e o que a gente acha que deve ser a exigência mínima necessária em cada decreto, em cada norma. E também, quanto às declarações, nós passamos aqui as declarações que nós achamos necessárias e que nós viemos conquistando junto aos clientes nesses anos. O que eu vou levantar com ela, até para participar mais do que a gente, trazer uma live com você, analisando a documentação, a legislação ao vivo. Então, lendo junto com o público, lendo e pontuando e debatendo item por item. Obviamente que não vai ser feito em uma hora, a gente marca uma data para a gente conseguir fazer essa live. Aí contigo a gente consegue a gente abre a tela aqui da legislação para o pessoal conseguir acompanhar a gente e vai pontuando para a gente conseguir entender, para nós conseguirmos entender o que realmente é exigência da atividade circense e quais documentações são pertinentes à atividade circense e quais documentações são exageros. Então, a gente levantar esse debate e trazer essa análise aqui para você. Até você trazer uma análise pontual. Essa exigência referente a isso, o lastro dela, essa norma. Então, fazer essa análise para a gente conseguir entender o que é exigido hoje, o que não é exigido, o que está sendo exigido a mais. Ótimo, eu também prefiro. Aí nós trabalhamos juntos na próxima live. Não, perfeito. Então eu vou disponibilizar essa live ao vivo. Acredito que até a noite ela está no YouTube já. Eu vou mandar para o pessoal, vou disponibilizar no link também do YouTube. Se vocês puderem seguir a gente, compartilhar, que amanhã vai ter mais. Então, se vocês puderem compartilhar com as pessoas que vocês acham que devem estar aqui participando ativamente com a gente ou que devem estar ouvindo, se você puder compartilhar, curtir, comentar, fazer tudo que precisa aí para conseguir ajudar a gente também na questão da entrega. Precisamos trabalhar junto a associações do circo aí, trabalharmos um atendimento diferenciado junto às concessionárias de energia e de luz para os circos, para as atividades circenses, né? Que hoje nós já estamos conseguindo isso junto à CPFL, porém em outras concessionárias nós não conseguimos essa mesma agilidade. Sim. Até legal que quando a gente abre o debate, consegue pontuar, a gente consegue levar para eles, que hoje a gente explana e debate com a CPFL e com alguns outros órgãos o que a gente tem com base no que chega para nós. Mas quando a gente analisa e pontua, a gente tem algo concreto. Aqui está o problema, a gente consegue apontar aqui que precisa melhorar. Então, a gente consegue bater ali na diretoria da companhia de energia e falar, vocês estão com erro nisso daqui. Eu, como engenheiro, tenho essa solução para vocês. Eu, como união de classe, a gente tem essa solução, entendeu? Sim, realmente, eles têm que entender. Eles têm que entender essa característica do circo. No corpo de bombeiro, na polícia militar, na polícia civil, na concessionária de energia, na concessionária de água. A vara da infância e juventude já entende isso. A vara da infância já entende isso, tanto que ela é rápida. O doutor Juliano vai poder esclarecer melhores aí. E no corpo de bombeiro hoje, no estado de São Paulo, o que está nos pegando é a liberação do AVCB na fase de homologação. A fase final. Quando na fase final. Aprova a vistoria. Isso. Na fase final de homologação é que nós estamos com gargalo. E na regional de São Paulo, se eu não me engano, é o 13º GB, né? Se eu não me engano, é o 13º GB, vou até confirmar. 13º, 16º. Nós estamos com essa dificuldade
de ter acesso à unidade, ou por telefone, Uma ou por questão que eu e-mail. tentei fazer ano passado, não consegui, foi mapear as regiões do estado de São Paulo e pontuar os problemas que estão tendo. Acredito que levantando esse debate, o pessoal conseguindo aderir, eu consiga voltar a fazer isso. O que eu fiz? Levantei os municípios de São Paulo, levantei como que é dividida as regiões, estava pontuando. E qual que era o objetivo disso? Eu consegui chegar na administração daquela região e falar, ó, a gente está tendo esse problema pontual, teve nisso, nisso, nisso e nisso. A gente pode melhorar? A gente precisa que melhore. Então, conseguir levantar informações e desenvolver soluções que sejam efetivas, não soluções milaborantes, que sejam efetivas. Ó, esse é o problema, essa é a solução. Isso, Entendeu? nas prefeituras nós conseguimos em Sorocaba, nós conseguimos Que a São gente José, já conseguiu. Sorocaba, São José, Pindamonhangaba e, se eu não me engano, Belo Horizonte, né? As prefeituras E que a nós gente conseguimos. sentou com os responsáveis pela aprovação, mostrou os nossos argumentos embasado, lastreado nas normativas e conseguiu argumentar e conseguiu trazer essa diferença. Então, o objetivo que a gente quer trazer é isso. Então, acho que é isso por hoje. É essa questão, a gente vai subir no YouTube. Peço de novo para vocês, se puderem seguir a nossa página aí, a gente vai desenvolver esse trabalho. Essa semana já tem mais 3 lives que a gente vai fazer, então eu já estou anotando aqui as questões que a gente precisa trazer para as próximas e a gente quer que isso seja recorrente. Então, trazer nas próximas vezes, não só se Deus quiser, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Então, a gente quer chegar no nível Brasil e a gente vai conseguir isso com o apoio de vocês. Então, se vocês puderem compartilhar, curtir, comentar, os comentários são extremamente importantes. E a adesão. Não adianta nada a gente estar aqui falando, brigando, tentando trazer conhecimento, tentando trazer debate, tentando trazer solução, se não tiver o apoio. Então, fica algo vão. Mas agradeço a todo mundo. Você quer fazer alguma colocação? Não, eu também concordo plenamente com você. O nosso trabalho está sendo um trabalho de formiguinha, porém nós precisamos juntar todos os formigueiros e transformar isso num trabalho que nós temos um potencial enorme nas mãos, né? O Circos, ele entendendo como é o trabalho dele e se juntando, ele tem um potencial enorme para conseguir algumas alterações necessárias para a atividade. Legal. Então, vou estar encerrando e a gente continua amanhã. Ótimo.